Olá, eu sou a professora Gabriela e você está aqui para mais uma aula de arte pelo Sistema de Ensino Uniavan. Hoje vamos falar sobre composição dentro da arte. Observe essa obra de Gustav Klimt na página 30. Ela se chama O Beijo. Agora, aqui na página 31, perceba as inscrições do Antigo Egito, os hieróglifos e também a forma com que os corpos é representado. Não se esqueça dessa segunda imagem. Aqui trazemos um pequeno trecho de uma obra do período bizantino. Você consegue ver alguma coisa que essas três imagens têm em comum? Consegue ver alguma conexão entre os temas, elementos gráficos ou até mesmo no material utilizado entre as três obras, que são de períodos completamente diferentes? Bom, aqui vamos falar sobre a inspiração dentro da história. Vamos começar na página 32, aprendendo a observar a história da arte. Você consegue perceber que, vendo algumas imagens, alguns temas ou alguns elementos são recorrentes dentro da história da pintura, da escultura ou até mesmo da arquitetura? Pois então, essas referências podem se estender em dois campos, temáticas ou estéticas. As referências estéticas são propostas pelos materiais utilizados e pelas formas que se apresentam na obra, como os elementos da linguagem visual, linhas, pontos, cores, que são reutilizados através da história, muitas vezes com novos significados. Já na referência temática, acontece um retorno devido a algum contexto histórico presente na obra, ou até mesmo uma ressignificação de algo que já tenha aparecido dentro da história da arte. Observe essas duas imagens aqui na página 33. Numa delas você vê a Moça com Brinco de Pérola, uma pintura do período barroco, e na outra você vê essa mesma obra de arte sendo reproduzida através de uma nova técnica, uma muito mais moderna, a fotografia. Observando as duas imagens, fica nítido que o fotógrafo utiliza a característica plástica da obra de Vermeer na hora de reproduzir a sua fotografia. Ele vai utilizar o lenço azul, a configuração de corpo, para reproduzir uma obra de arte dentro de uma técnica diferente. Aqui na página 34, vamos rever rapidamente uma história da arte, começando obviamente pela pré-história, já que a arte existe desde que o ser humano existe. Então, o surgimento do ser humano está atrelado ao surgimento da arte. A arte na pré-história traz representações humanas de figuras simples, símbolos que são concebidos como representações de ser humano, o nosso chamado bonequinho de palito. Aqui também encontramos representações, principalmente dentro da pintura, do dia a dia do homem da pré-história. A necessidade, muitas vezes religiosa ou ritualística, de plasmar aquilo que ele vivia dentro das paredes das cavernas. Já no Egito Antigo, podemos ver que a produção artística vai rumar para um campo mais religioso. Lá, a arte era vista como uma expressão da religião, e tudo aquilo que era produzido artisticamente, desde escultura, arquitetura, pintura, tinha uma ligação muito forte com a vida após a morte, que era o aspecto religioso principal da cultura egípcia. Para a Grécia Antiga, os valores de humanismo e antropocentrismo vão ser representados principalmente na evolução do desenho da figura humana, através da proporção humana e principalmente da valorização da ciência. Coisas como a arquitetura também vão se desenvolver mais para o lado científico, trazendo a valorização do ser humano como um tema principal dentro das obras de arte. Não mais de cunho religioso, mas sim mostrando a evolução da técnica. Aqui na página 34, por exemplo, você encontra uma escultura do período clássico. A Vênus de Milo é vista principalmente como uma referência da ideia estética de beleza idealizada traçada pelos gregos. Na página 37, vamos à Idade Média. Aqui, com o surgimento do cristianismo, a arte volta a ser uma expressão religiosa. E muitas técnicas desenvolvidas até aqui vão ser empregadas na construção das igrejas. Aqui a arquitetura das igrejas vai trazer, principalmente nos vitrais, na sua própria construção arquitetônica, tudo aquilo que tinha sido desenvolvido como técnica artística até então. Nesse momento da arte não temos um artista específico, já que a arte é uma manifestação religiosa. No caso aqui, do cristianismo. Essa arte produzida com um tema religioso vai ser chamada de arte sacra. Mais tarde, a arte popular, que não traz tema religioso, vai ser conhecida como arte profana. Nesse período, temos a ideia do bizantino e do gótico. Esses dois períodos vão se estabelecer até o início do século XII, século XIII. A partir daqui temos o Renascimento. Aqui na página 38, você vai ver que a figura humana deu um grande salto. O Renascimento vai trazer de volta os valores que já eram cultuados lá na Grécia Antiga, como o humanismo e o antropocentrismo.
Além de que, a valorização do individualismo e principalmente a prática do mecenato vai fazer com que a profissão de artista comece a aparecer. Aqui, a arte não vai mais ser só um processo religioso, ela também vai ser uma particularidade do indivíduo artista, onde cada um vai expressar a sua própria individualidade dentro da arte, como por exemplo, o nosso artista aqui, o Michelangelo, que fez a Pietà, essa figura que você está vendo. Ou até mesmo a pintura da Capela Sistina, que vai trazer um tema religioso, porém com uma visão completamente humanista. Já na página 39, encontramos o Barroco, um movimento artístico que é fruto principalmente da Contra-Reforma. Essa manobra criada pela Igreja Católica vai trazer de volta a arte como uma expressão religiosa, mas os artistas já estavam estabelecidos. Aqui, cada artista assina a sua própria obra de arte, e o Barroco vai trazer o requinte do excesso de detalhes para dentro das construções, assim também como a valorização da figura humana em posições muito difíceis de serem reproduzidas, trazendo assim o drama para dentro da escultura e da pintura. No século XVII e na página 40, vemos a evolução da arte do Barroco, o chamado movimento rococó. Aqui, o excesso, o exagero de detalhes, o uso de dourado, que já era presente no Barroco como uma ostentação ligada à religião, vai passar a ser uma ostentação, né, também, só que ligada ao Império Francês. Nessa época, o imperador Luís XV vai se valer de todos os contrastes de cores, a questão das sombras, o excesso de detalhes, os tecidos, as sedas representadas nos quadros, para mostrar principalmente como a corte francesa era e para se mostrar como um rei acima de todos. Não é à toa que o nosso querido Luís é chamado de o Rei Sol. Na página 41, vamos ao nosso próximo movimento de arte. Bom, como a arte reflete o contexto histórico, aqui o neoclassicismo vai começar a partir da Revolução Francesa. Com a derrubada do Império Francês e o começo da Revolução, Napoleão Bonaparte vai instituir um novo movimento de arte, o neoclassicismo, onde muitos artistas como Jacques-Louis David vão trazer novas formas de arte, que vão voltar à época clássica, já que o nome está dizendo neoclássico, ou seja, vamos voltar ao clássico da Grécia Antiga. Aqui na página 42 você encontra, por exemplo, um retrato de Ingres. Você consegue perceber que as obras neoclássicas buscavam retratar o mundo que o cercava, não é? Bom, aqui nós temos uma coisa que chamamos hoje de naturalismo. Você consegue perceber como as representações do ser humano se aproximam cada vez mais da realidade que estamos vendo? A partir desse momento, grandes mudanças na forma de se fazer arte vão acontecer, principalmente na arte da pintura e da escultura, devido à fotografia, que vai aparecer no finalzinho do século XVIII. Bom, aqui na página 43, propomos a você algumas atividades que vão rememorar a história da pintura, e principalmente a forma como o ser humano era representado e o seu contexto histórico-social também é representado através das artes. Para a questão 2, vamos ver um pouquinho sobre as manifestações de arte mais modernas, começando na página 43, passando pela página 44, na página 45 ainda temos mais alguns movimentos que você já aprendeu, e aqui, finalizando na página 46. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre arte contemporânea, aqui na questão 3. Bom, agora que você aprendeu um pouco mais, vamos ao nosso banco de dados. Na página 48, propomos um quadrinho para que você possa resumir tudo que aprendeu até aqui. Aqui nesse quadro, vamos fazer uma breve linha do tempo, onde cada movimento tem as suas próprias características estéticas e características temáticas. As características temáticas dizem respeito ao tema que é utilizado em cada momento da história da arte. E as características plásticas estão relacionadas à estética, ou seja, à forma como a arte se apresenta, linhas, cores, pontos, formas, que é utilizada nesse movimento. Não se esqueça de completar o seu quadro. Espero que você tenha aprendido bastante até aqui. Agradeço você que me acompanhou até este momento e que você continue aí aprendendo um pouco mais sobre arte ao longo da sua vida. Tchau!